Salve, salve pra você que veste preto e branco, ou pra você que também não veste preto e branco, mas que confere, consome o conteúdo do Alambrado Alvinegro. Tá começando quadro novo, hein? Novidade na grade de programação cada vez mais recheada do Alambrado. É o Alambra 10, o top 10 do Alambrado Alvinegro, que claro, vai falar de Coringão, o melhor assunto que tem pra falar, o mais importante, o mais relevante de todos. Pra pegar listas e eleger os 10 melhores, 10 piores, enfim, falar de assuntos que interessam ao torcedor corintiano. É a estreia do programa hoje. E antes de apresentar esse elenco de peso do Alambrado Alvinegro, eu já peço encarecidamente para que você deixe o seu like, deixe o seu joinha e comente aí o nosso programa, a nossa lista, concorde, discorde, cornete do otimista, cornete Fabrício Bosi e Cascão, enfim, que estão presentes, animados e empolgados para a lista de hoje. Daqui a pouco eu vou soltar o nosso primeiro Alambra 10, o nosso primeiro top 10, mas antes quero dar um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver consumindo esse conteúdo, para Cascão, Fabrício Bósio e do Otimista. Como é que vocês estão, meus amigos? Boa noite, vamos na ordem aqui, né? Boa noite, quero ver também se vai ser bom dia, né? Boa noite, boa tarde ou bom dia, hein? Bom dia, boa tarde. E quero ver se vai ter também o top 10 dicas culturais. Que é importante. Puta, essa é boa, hein, man? Essa cabe, velho. Esse é de fim de ano, de Natal, A minha mulher dorme cedo, então depende do horário que entrar, né? Isso aí eu já tô dizendo que eu já discordo de tudo que o Du falar, tá? Tudo que o Du falar, eu vou falar o contrário, mano. Porque não tem como ter a mesma opinião que a dele, cara. É impossível ter a mesma opinião que a dele, pelos cara. bastidores aqui, realmente. É impossível, velho. É impossível. Não, faz isso, não, faz aqui. Eu já recebi a pré-lista indignado, velho. Já que você tá indignado. Já discordo de todos os nomes. Hoje são os maiores atacantes da história, é isso? Não, exatamente. A pré-lista já é uma piada. Aliás, não dá pra tirar o Du já de cara, meu. Aliás, um pequeno... Vamos ver quem que é. O Cartoon vai falar qual é a lista dos 10 e aí o Du vai cornetar. Então vamos lá, a lista dos 10. Vai falar a lista inteira? Tá. Vamos falar a lista de maneira aleatória e depois a gente começa nome por nome para ver em que posição que ele fica nesse ranking de 10, com o comando dos trabalhos do Felipe Cardoso, fazendo a magia acontecer na edição. E lembrando que essa lista foi insistentemente divulgada, trabalhada, discutida durante a tarde, foi pedido a todos os participantes que anotassem os nomes e tal, mas nenhum deles fez o dever de casa, então a gente vai testar os conhecimentos desses corintianos raízes aí, ao vivo aqui na nossa gravação, e depois você vai ficar com isso registrado para cornetar à vontade. Os 10 maiores atacantes do século XXI, ou seja, que jogaram no Corinthians depois do dia 1º de janeiro de 2001. Então você que já vai comentar, e não vem comentar que o Viola joga vôlei, o Luizão jogava badminton, a partir de 2001... Cadê o Casagrande? Cadê o Baltazar? Cadê o Baltazar? Não volta em Nárnia. Não faça como o Fabrício Bósio. Tem um cara de Nárnia na lista, viu? Fiquei sabendo que tem um cara de Nárnia. Então, sem mais delongas, vamos à lista que começa com Liedson, o Levinho, o Levezinho, Romero, Ángel Romero, maior artilheiro da Neoquímica Arena, maior artilheiro estrangeiro do Coringão, Carlitos Teves, volta Carlitos, não dá mais, infelizmente, Romarinho, Little Romário, Jô, 2 letras e muitos gols, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário, Emerson Sheik, Guerreiro, Roger Guedes, o Calvo, para desespero de do Otimista, e ele. Yuri Alberto. Garoto, quero o voto do Cascão. O ídolo de Cascão, só entrou na lista porque o Cascão insistiu demais. Cascão pediu, Cascão falou assim, se não tiver o Alberto, eu não faço. E ele é cidadão, ele é residente de Nárnia também, o Yuri Alberto. E vocês deixaram de fora... O cara que... Pensa comigo. Vai começar o Du, Vai começar. Só pra... Vocês deixaram fora Nilmar, vocês deixaram Roger Guedes, vocês deixaram fora Nilmar, vocês deixaram fora Gil, sim, vocês deixaram fora Menino Malcolm, vocês deixaram fora Abuda. Tem mais um pra sair. Quer que eu tire mais um? Se você quiser que eu tire mais um, eu tiro agora. Você quer? Roger Guedes. Você quer que eu tire agora? Eu tiro agora. Você quer? Só lembrando do que o nome do quadro é Alambra 10, não é Alambra 1350, cara. Alguém vai ter que ficar de fora. Tô colocando nomes aí pra
Roger Guedes estivesse nessa lista. Cartoon, Mas você que é o nosso capitão. Se quiser que eu tire mais um, eu tiro agora. É só apertar um botão. Não, beleza, o Du já tá com amarelo já. E assim, contrariando o do otimista, pra mim, eu vou falar. Eu canso de falar um monte de coisa aí que gera polêmica. Da lista citada por César Cartoon, no Corinthians, bola pra mim, o Guedes, que ele tanto odeia, jogou mais que todos os outros. Vão ser 30 minutos, é isso, Cartoon? A expectativa é essa. A expectativa da gravação é de 30 minutos. E lembrando que os critérios, cara, ficam a cargo de cada um. Cada um é responsável pelas suas escolhas, então você vai dar peso maior por número de gols, por número de partidas, títulos, ou a bola que o cara jogou até em outros clubes, enfim. Cada um é responsável pelas suas escolhas, começando então pelo levezinho, Liedson Cascão. Que posição Liedson ocupa no top 10, no Alhambra 10 de estreia do Alambrado Alvinegro? Bom, para mim o Liedson foi um cara que teve 2 passagens no Corinthians, né? A primeira em 2003, aliás foi campeão paulista, depois ele retornou para ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, já com problema no quadril, já sofrendo sérios danos físicos, né? Já não era mais o mesmo Liedson, mas jogou demais e é um grande artilheiro da história do Corinthians. Eu coloco ele na 6ª colocação, o levezinho. 6ª colocação, segundo o Cascão. Cara, vou dar os dados aqui, os números do Liedson. Desculpa a trairagem aí, Cascão, era pra eu ter feito isso antes de você votar. Não, tudo bem. Mas, enfim, nos próximos eu já levo isso como padrão, porque é o primeiro programa, a gente tá tentando entender o formato. Mas o cara tinha que vir estudado também, né, Cartoon? Não era pra eu entregar? Não é pra eu entregar o cara tem que vir estudado. Ou o cara conhece o Corinthians ou ele não conhece. A gente não tá aqui pra gente passar um briefing e o cara pegar as coisas assim pescadas já. A gente tem que sem cola. Você quer sem cola? Papai, tem que saber as porra. Tá. Né? Então, beleza. Então vamos tocar então. Fabrício Bósio. Segundo o Cascão, é 6º colocado. 6º colocado. O Liedson, que participou de forma efetiva do Brasileiro do título de 2011, responsável direto. Estreia do Corinthians contra o Grêmio lá em Porto Alegre, 2-1 de virada. Gols de Liedson, um jogo importantíssimo no Pacaembu também contra o Flamengo de virada. 2 gols de Liedson, participou de forma efetiva desse título do Corinthians 2011. 2003, fundamental no título paulista contra o São Paulo, 3-2 e 3-2. Na Libertadores, começou até titular, mas aí, que nem o Cascão falou, não sei se problema no joelho, que estava acontecendo com ele, tanto que no 6-1 contra o Táchira, o 6-0, o último gol é de pênalti. Ele bate, não era cobrador, o goleiro defende, ele faz de rebote de canhota. E é um cara que tá na história do Coringão. O Cascão colocou na 6ª colocação, eu na minha lista coloco o Liedson na 5ª colocação, tá? Liedson pra mim é o 5º colocado entre esses atacantes do Coringão aí. Tá aí, ó, 5º colocado na opinião do Fabrício, do otimista, e pra você? Eu começo bem puto já, porque coincidiu a minha opinião com a do Fabrício, velho. Que bosta. É duro, merda, tem que concordar com o Fabrício. Coincidiu, velho. Puta, que merda. O Liedson que faz aquele gol que a gente tava lá também em Florianópolis, terra Floripa, de casa. Penúltima rodada. Lá na penúltima rodada, gol de Liedson. Vamos lá, eu e do otimista na arquibancada, velho. Exatamente. Cruzamento do Alex, né? Rapaz, que cruzamento. Pegou ele no segundo pau ali. O negócio é o seguinte, eu botei ele também na 5ª posição. O Fabrício Bósio falou bem do currículo dele, importantíssimo. Tô em evolução, hein, meu? Importantíssimo no biênio lá, 2002, 2003 e 2001, aquele triênio ali. E depois ele volta e é protagonista de novo no Brasileiro de 2011. Cara, 5ª posição para Liedson para mim também, Fabrício Bósio. Tá aí, do otimista, então, 2 vezes na 5ª colocação, levezinho, e pro Cascão na 6ª. E eu vou surpreender com um 3º lugar nessa lista pro Liedson. Muita bola, pouquíssima mídia, um jogador inteligentíssimo, um jogador oportunista, um jogador que sabia se colocar, um jogador que você não precisava falar nada para ele, nasceu pronto. O Liedson sofreu muito no final da passagem ali, praticamente sem joelho ali, mas entregando tudo que ele podia, o que ele não podia. Muitos gols, muitos títulos, participou ali do elenco campeão da Libertadores da América, invicta do Coringão. Então, 3º lugar para o Liedson, um dos atacantes que mais jogaram, na minha opinião, no século XXI. Sempre lembrando. Aí eu vou precisar pedir ajuda da produção aí. Vamos deixar em 5º por enquanto, né? 5º Tem por 2 enquanto? votos para 5º, vamos deixar ele em 5º por enquanto aí, né? 2 votos.
Beleza, então, ó, por enquanto o Liedson na 5ª colocação dos 10 mais, Alhambra 10, de estreia dos 10 maiores atacantes. Não são só camisas 9, né? Não são só centroavantes, lembrando também do século 21. O segundo dessa lista, de maneira aleatória para vocês começarem votando, é Ángel Romero, o anjo paraguaio, Renato Nalesso, vulgo Cascão. Eu queria dizer que, diante da minha dieta que eu estou tentando fazer, a única coisa que eu não vou fazer é parar de beber, tá? Porque se eu parar de beber, eu morro. Então, dane-se quem pensa o contrário. O anjo paraguaio. É um exemplo. O anjo paraguaio, o Romero, ele tem como destaque, obviamente, ele é ruim de bola, a gente sabe disso, mas ele é um cara que tem história no Coringão, por ser o maior artilheiro da Neoquímica Arena e tudo mais. Eu coloco ele em 7º lugar, o Romero. Tá aí, ó, 7º lugar pro Cascão. Fabrício, para você. O Romero, tecnicamente, é um jogador limitado, que nem o Cascão falou. Eu coloco o Romero na 10ª colocação. 10ª colocação. Sucinto, quer justificar mais? O Romero é um cara que todo mundo conhece aí, né? Ajudou o Corinthians demais em várias campanhas, fez vários gols na Neoquímica Arena. Mas assim, ruim, né? Vários gols, né, não. O cara que mais fez gols na Neoquímica Arena, né? Vale lembrar. Exatamente, não deixa de ser vários, né? Mas você tem razão, Cartão. Eu quero informação, Fabrício. Vários na informação. Tá certo. Às vezes ele já fez mais algum, de repente que eu não vi, entendeu? Que eu não saiba. Tá. Na temporada de 2024, no dia da gravação, são 16 gols em 2024. Então eu coloco o Romero na 10ª colocação. Coloco o Romero na 10ª colocação. Hein? Gols importantes, como disse, esses grandes babacas. Um cara que foi um cara que assumiu praticamente, não um protagonismo, mas uma relevância grande num título brasileiro. Eu coloco o Romero na 8ª posição. 8ª posição para Ángel Romero. Cascão foi o quê? 7º, Cascão? 7º. Cascão 7º, Fabrício 10º, do 8º. E, cara, eu não sei, acho que eu tô muito bonzinho, tô queimando as fichas aqui. Eu coloquei ele na 4ª posição. Eu acho que ele, pelo que ele pode jogar de futebol, pelo que os deuses do futebol lhe deram, que não foi muito, ele superou demais a expectativa no Corinthians. E os números que ele tem, né? Maior artilheiro estrangeiro na frente do Carlitos, por exemplo. Maior artilheiro da Neoquímica Arena, títulos importantes, gols importantes. Aquele não rebaixamento do ano passado que está muito na conta dele. Então, o Romero é um cara de muitos serviços prestados, um grande atacante da história do Corinthians, quer queiram ou quer não. Vou dar uma 4ª colocação para o Romero, Cascão. O Du colocou qual? 8º. Então eu vou ceder, eu vou colocar o 8º para a gente fixar. Eu aceito. Eu aceito o Romero em 8º também, meu. Tá aí, então, Romero 8º, o Cascão gentilmente aí cedendo o seu voto para facilitar aí as contas da produção. Então, até o momento, Liedson na 5ª colocação e Ángel Romero na 8ª. Você vai comentando aí a sua opinião e deixando o seu like aí nesse vídeo, que é importante demais, até pra gente continuar fazendo o quadro, se motivando a fazer a lista do Alhambra 10. Tem muitas listas muito legais aí de Corinthians. O Romero é melhor do que 2 caras dessa lista aqui, meu Deus do céu. Agora vem ele, hein? Carlitos Teves. Não é questão de ser melhor. Não é melhor, Fabrício. É o quê? É pior. Maiores, a questão é maiores atacantes do Corinthians. Fabrício Boss outro dia me falou assim, quem é melhor? O maluco que foi embora lá jogar em Miami, o Rojas ou o Martínez? Mas quem que eu quero no Corinthians? O Martínez. O outro é mais perigoso. Atenção, hein? Atenção. Os maiores atacantes do Corinthians. O Alhambra 10 é maior. Então, o Romero não joga porra nenhuma. Mas ele tem história no Exatamente. Porque se fosse o melhor, era Ronaldo Fenômeno, acabou a live. Sabe? Se inscreva no canal e até a próxima. Entendeu? Você entendeu a parada? Você quer que a gente explique, bote as instruções novamente? A gente Carlitos Teves. Obrigado, Cartão. Obrigado por me ajudar nessa. Estava tomando muita porrada. Para mim, o Teves, dessa lista que a gente tem aí, é o 4º maior. Para mim. Não Quarto? Campeão brasileiro, é o jogador, se eu não me engano, é a 2ª maior média da história do Corinthians para um atacante argentino que veio com raça, dedicação. Ele personificou o espírito corintiano jogando bola. É um cara que está na história. Eu acho que ele é o 4º maior dessa lista do Alhambra 10.
Carlitos Fabrício. Teves fez 20 gols naquele brasileiro de 2005, só não foi artilheiro porque tinha o Baixinho que fez 22. Arrebentou naquela temporada. No ano seguinte, na Libertadores, fez o gol contra o River lá no Monumental de Nunes. Teve outro gol anulado escandalosamente, que era o 3-3. E o Corinthians ele teria se classificado provavelmente naquele ano, não seria como foi a volta. Arrebentou no Coringão. E o Carlitos Teves jogou muito, cara. Pra mim, ele é o segundo, cara. Aí, segundo colocado, surpreendente aí Não, pra mim. O Eu voto do coloquei Fabrício ele do... eu coloquei ele na quarta posição também. Coloquei ele na quarta posição. Foi um cara que marcou época, né? Sempre ficou o sonho dele retornar ao Corinthians, nunca retornou. Mas realmente vestiu a camisa como poucos, né? Brigou como poucos dentro do campo. Eu coloquei ele na quarta posição também. Tá aí, ó. Eu dei uma quinta colocação pro Carlitos, realmente uma passagem muito rápida, mas porém, assim, sensacional do Carlitos. A média de gols pelo número de jogos é incrível, jogou muita bola, identificação instantânea com o Corinthians e é uma das raras, né, se não a única, contratação de um cara que é um ídolo global, né, virou um jogador de fama global e que veio para o Corinthians antes até mesmo de ir para a Europa, né, estourou na Argentina e antes de ir para grandes clubes na Europa, passa pelo Corinthians no ápice, né, talvez da sua forma, da sua técnica e faz aquele ano mágico ali que deixou a gente com saudade até agora. Eu vou dar uma quinta colocação para o Carlitos, mas pelas duas quartas posições aí, do Casca e do Dudu, ele fica numa quarta colocação no top 10 de maiores atacantes do Coringão. 78 jogos, 46 gols. Um puta número É gol, foda. né, velho? É gol, né, velho? Impressionante. Então e um tá, o título Liedson tá brasileiro, em né? quinto, né? O Liedson tá em quinto, o Romero na oitava e Teves na quarta, por enquanto. Né? Exato. Agora vem ele, o Little Romário, Romarinho. Casca. Bom, na minha lista, o Romarinho é o 9º lugar. É um jogador que teve o seu nível de importância, principalmente pelo gol na primeira final da Libertadores. Fazia muitos gols também nos jogos dos derbys contra o nosso arquirrival aí. Mas não foi um cara que, para mim, tivesse uma representatividade tão grande. Então eu coloquei ele em 9º. O Romarinho tem um toque na bola e um gol, né? Naquela semana mágica, 2 gols contra o Palmeiras, depois o gol contra o Boca. No ano seguinte participou do maior assalto da história dos esportes coletivos, né? Quando o Corinthians perde do Boca no Pacaembu por 3-1, um dos gols anulados é dele. O cara que jogou e representou no Corinthians, mas eu tinha colocado o Romero na 10ª colocação. O Romarinho para mim rouba a posição porque não tem, né, como mudar. O Romarinho para mim é o 10º. 10º colocado, então. E pra você, Edu? O Romarinho eu coloquei ele na sexta colocação. Sexta colocação, eu acho que a gente fala de grandeza, né? E aquele gol contra o Boca, no momento em que foi aquele gol, é muito grande, cara. A forma como ele finaliza aquela bola, tendo acabado de entrar no jogo, num jogo daquela importância, eu acho que é o gol mais Corinthians que eu me lembro, assim, cara, de você dentro da Bomboneira, final de Libertadores, a gente tava lá, a gente sabe o que era o jogo, se o Corinthians, viesse pra cá com 1-0 do Boca, ia ser um jogo diferente, era outra coisa, e é um gol que o cara entra, ele não tinha tocado na bola ainda, velho, e ele dá um toquinho na saída do goleiro, cara, que poucos atacantes teriam a frieza de fazer aquela escolha impressionante pra mim, depois ele tem gol contra o Palmeiras, que nem bosta, assim. Então, eu coloquei ele na sexta posição. Você é nobre, man. Gostei disso aí, man. Bem lembrado, cara. Eu acho que esse toque... Você tinha terminado, Du? Quer completar? Não, é isso aí. Beleza. Cara, o Romarinho, ele tem uma média de gols baixa, né, pelo Corinthians. São 141 jogos e 25 gols. São poucos gols. Mas ele foi o escolhido, né, cara? Depois do Basílio, talvez ele tenha sido o próximo... Do Basílio e do Tupã, ele tenha sido o próximo escolhido para dar aquele toque mágico na bola que define aquela Libertadores ali, né? Realmente foi mágico que aconteceu e talvez ele não tenha tido nem a noção, né? Com certeza ele não tinha noção do que ele estava fazendo ali, talvez por isso ele tenha tido tanta tranquilidade, tanta frieza ali na hora da verdade, viciado em fazer gol no Palmeiras, um bom jogador, né? Com títulos importantes também, estava no elenco da Libertadores, do Mundial, mas nunca foi um protagonista, né? Então vou dar uma 7ª colocação aqui pro Romarinho, nessa lista dos 10 mais. Aí a gente tem um dilema. Casca 9º, Fabrício 10º, 6º Du e eu 7º. Eu vou fazer a média. Eu aceito o 9º. Eu aceito a 9ª colocação do Cascão aí. O Romarinho no 9º, pronto. Acho que é justo, não.
Então fechou. Nona colocação pro Romarinho. Vocês estão muito comportados hoje, muito Aqui generosos. tem coisa boa vindo aí, tem coisa boa vindo aí. Tem coisa boa vindo por aí? Tem coisa boa vindo por aí. Serve um jogo de coisa boa, é o próximo. Bom, o Jô, para mim, é o único artilheiro do Corinthians na história dos campeonatos brasileiros, o cara que de fato destruiu em 2017, protagonista do título paulista, do título brasileiro. Inclusive, foi o cara que por pouco não foi um divisor de águas na história do rival, que ele sofreu aquele pênalti do Gustavo Gomes no Campeonato Paulista, acho que de 2020, que infelizmente era para ser o tetra do Coringão. Bateu e fez depois o gol, né? Sofreu o pênalti e fez o gol. O Jô, eu sou fã do Jô, velho. Porque o Jô é o último remanescente do futebol raiz, esse futebol chato Nutella de hoje em dia, de todos os caras robotizados, com o mesmo discurso. O Jô vai no boteco, bebe com o Corinthians jogando, afastado. O Jô tem 8 filhos com 7 mulheres diferentes. O Jô é futebol raiz. Eu coloquei o Jô em segundo lugar. Extracampo do Jô aí, fazendo diferença então pro Casca. Segundo lugar, hein? Que moral que tá o Jô com o Cascão. E pra você, Fabrício? O Jô que é do terrão, né? Se eu não me engano, é o cara que o mais novo a fazer um gol com a camisa do Corinthians. Campeão brasileiro de 2005, mas sem participar muito, né? Porque ele era moleque ainda. De todos esses, o único do terrão. De todos, o único do terrão. Conta ponto, né? Conta ponto. O Cascão colocou ele na segunda colocação. Eu vou colocar o Jô na sexta colocação. Coloco o Jô na sexta, importantíssimo no título brasileiro de 2017, que nem o Cascão falou, e tem uma coisa importante, que é o único jogador do Corinthians artilheiro de um Brasileirão, né? Então eu vou botar ele na sexta posição aí. Pra você, Edu. E que voltou desacreditado, que a primeira passagem dele não foi boa, né? Ele veio muito cedo, em 2005 lá, era muito criticado, teve que ir embora, depois fez um puta campeonato lá pelo Galo, voltou pro Corinthians, que é corintiano, né? Depois que ele ganha a Libertadores com o Gaúcho lá no Galo, e ele volta pro Corinthians e fez um puta de um brasileiro mesmo, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu botei ele em sétimo. Beleza. Ó, eu vou acompanhar o Fabrício na sexta colocação. Acho que o Jô ele tem poucos gols, né? Ele tem muitos jogos pelo Corinthians e poucos gols pelo número de jogos, mas é isso, né? Um artilheiro, o único artilheiro do Corinthians de Campeonato Brasileiro, conta muito ponto, vindo do terrão, jogador raiz, mas pra mim ele marca, cara, uma fase do Corinthians já de vacas magras, ali, da rapa do tacho desses times tão campeões, conquistando ali o último brasileiro de 2017, mas já com o Carille que ele conquistou o título, desculpa, com o Tite. 2017, Carille, já com o carilismo já implementado, aquela casquinha, enfim, aquele jogo que sinceramente não me agrada. Então eu vou deixar ele numa sexta colocação, e pela soma com o voto do Fabrício, ele fica numa honrosa sexta colocação, Ju. Beleza? Isso aí. Boa. Certo. Agora vem ele, hein? Ronaldo Nazário, o fenômeno. Pra você, Casca, qual é a posição do Ronaldo no Corinthians, né? Vale sempre a gente lembrar. É isso. Para mim, o Ronaldo chegou assim para se preparar, né? Mas ele é um cara tão diferenciado, iluminado, que logo ele ganhou o ritmo. Dizem as más línguas, tá? Que ele tomou até uns negocinhos para ajudar ali, que não saia no doping, os negocinhos, porque ele emagreceu muito rápido, num curto espaço de tempo. Fato é que o cara destruiu, foi um grande jogador no Corinthians, não foi um grande profissional, porque estava já naquela reta final e aproveitando um pouco mais a vida dele, o que eu também não critico. Mas jogou muito, foi responsável por basicamente os 2 títulos do Corinthians de 2009, o Paulistão invicto e a Copa do Brasil. Também tem uma média excelente, não sei se você tem os números aí, Cartoon, uma média excelente vestindo a camisa do Corinthians, o Ronaldo, que não jogou muito, mas proporcionalmente fez muitos gols. 69 jogos e 35 gols. Exatamente. Eu coloco o Ronaldo na terceira colocação. Terceira colocação pro Casca, e para você, Fabrício? Cara, o Ronaldo é um cara que ajudou a internacionalizar mais ainda o Coringão, né? Numa fase que o Corinthians vinha. Cascão colocou ele na terceira colocação. Fala do Ronaldo é chovendo molhado, né?
ganhou o Paulistão, ganhou a Copa do Brasil, os 2 títulos. A Copa do Brasil não foi invicto, que a gente perde 3-2 para o Atlético Paranaense lá em Curitiba, né? Mas o Paulistão foi invicto, fez o gol contra o Santos. Na Libertadores já não conseguiu fazer muita coisa, que estava gordão. Cara, eu vou colocar o Ronaldo aqui na... Você colocou na terceira, Casca? Eu vou colocar o Ronaldo também na terceira colocação, meu. Du. O Ronaldo é uma instituição, né? O Ronaldo mudou a história do Corinthians. O Ronaldo foi a curva do Corinthians depois daquela fatídica Série B de 2008. Ele é a curva do Corinthians, né? O 2012, o Mundial de 2012, ele começa com a contratação do Ronaldo em 2009. Há quem diga, inclusive, que se o Corinthians tivesse ganhado aquela Copa do Brasil de 2008, tivesse jogado a Libertadores de 2009, com o Ronaldo jogando o que estava jogando, provavelmente teria ganhado a Libertadores de 2009. Então eu coloco o Ronaldo, pelo que ele representou no século XXI para o Corinthians, como o segundo cara na lista aí dos maiores atacantes do século. Tá aí, segunda colocação pro do Otimista. Cara, eu coloquei ele muito abaixo de vocês, tô até arrependido aqui, mas eu coloquei ele numa 8ª colocação aqui, pelo Ronaldo Corinthians, né? Claro que tem o fator extracampo, ele transforma o Corinthians. Esse Corinthians de 2012, campeão da Libertadores, campeão mundial, provavelmente não existiria se não fosse a passagem do Ronaldo pelo Corinthians. Pouco tempo no Corinthians, mais 2 títulos, gols antológicos com a camisa do Corinthians, mesmo com uma forma física assim completamente proibitiva, né, para um jogador de futebol profissional. Arrependido aqui, eu vou colocar a minha 8ª colocação aqui para o Ronaldo Fenômeno, porque eu acho que nessa lista do Corinthians ele fica atrás de alguns nomes que ainda vem por aí. Teve balada que ele se pendurou no ventilador, viu? Só isso. Pensa no ventilador bom. Pensa no ventilador. Pô, que estrutura, hein, man? A estrutura foda. Aquele ventilador industrial, tá ligado? O cara se pendurou no ventilador, Casca, de leve, man. Então ele ficou em terceiro lugar aí, nessa segurada no ventilador aí. Mas agora vem ele, hein? Autor de 2 gols na final da Libertadores da América 2012, Emerson Sheik, títulos importantíssimos pelo Corinthians. Casca. Bom, o Sheik também foi um cara que honrou o manto, fez os gols mais importantes aí da conquista da Libertadores, aquela semifinal contra o Santos, os gols da final contra o Boca Juniors. Foi um cara que, assim, de uma maneira geral, ele não foi um grande goleador, né? Ele não foi um cara de números altos mas ele foi cara decisivo no momento que tinha que ser. E foi um cara que tomou protagonismo na Libertadores, que era o título que faltava para o Coringão. Então ele tem um grau de importância fodástico no Coringão, mas eu coloquei ele em 5º lugar. 5º lugar para o Casca, Fabrício. O Emerson Sheik. O Corinthians, os últimos 5 gols do Corinthians na campanha da Libertadores, ele participou de 4. E ele só não participou de 5 porque ele estava fora do jogo contra o Santos, que ele é expulso na Vila Belmiro. Então ele só não participa do gol do Danilo. É ele quem faz o gol na Vila Belmiro, que é o 5º gol, depois ele não participa do 1-1. Na Bombonera ele dá o passe para o Romarinho, assistência, e faz os 2 gols da final. Então assim, é um cara que, se é de importância, segunda colocação para ele, e mano, assim, não tem como não botar o cara numa posição dessa, né? Casca colocou em qual posição, Casca, o Sheik? Quinta. 5º lugar. 5º lugar. Para mim, ele é o maior atacante do século do Corinthians. Para mim, ele é o maior atacante do século por tudo que representou, pelo protagonismo, por ser o cara que chamava o jogo, o cara que ia para cima dos caras, seja na pancadaria, o cara que tem foto com uniforme marrom, o cara que contra o São Paulo chamava o cara para dar rolinho no jogador do São Paulo, num 5-0. Pedir a bola para dar outro rolinho de novo. Uniforme marrom não quer dizer nada, Dani. Uniforme marrom não quer dizer nada. Se escorregar na poça d'água de branco, você fica marrom, caralho. O Du gosta da poesia. O Du gosta da poesia. É muito poeta. É um atacante, se ilude muito. Que entregava dentro de campo e tem resultados. Não é que ele só entregava, ele tem resultados. Então fala dos resultados, pô. Vai vir de falar de uniformezinho sujo. Ele se entregava. Então, assim, pegou uma Libertadores complicadíssima, acho que a Libertadores mais difícil que existiu, né? Um Santos de Neymar, um Boca Juniors de Riquelme,
E ele virou Um Vasco protagonista. muito forte. E o Vasco, com aquele time, ele virou protagonista da Libertadores. Ele foi o cara protagonista da Libertadores. Então, assim, com grandes estrelas naquela Libertadores. Ele, para mim, é o jogador, eu não consigo lembrar, é o cara que você ia pro campo, você gostava de ver o cara jogar. Você fala assim, hoje o Sheik vai jogar. Principalmente em clássicos. Você falava, caralho, hoje o Sheik tá em campo. E aí você sabia que ia ter coisa diferente, que é um jogador que você gosta de ver no estádio. E né? tava também, você lembrou de todos esses títulos, ele tava também em 2018, no Paulistinha, ele tava naquele time também, cara. Tava. Então, assim, é um jogador que pra mim, do que eu vi jogar no século, de você ter cara, de falar, cara, eu vou ver esse cara jogar hoje e você se divertia, é o Emerson Sheik. Entregou os principais títulos do Corinthians, estava em todos. Pra mim é o primeiro. Primeiro lugar pro Du, eu vou de segundo lugar junto com o Fabrício. Eu, pessoalmente, assim, cara, eu acho que o Emerson Sheik é um baita do marqueteiro. Se eu vejo a verdade de uma nota de R$3 no corintianismo do Emerson Sheik, é um atacante de pouquíssimos gols, mas o Du tem razão, ele é um cara de grandes jogos, cara. Mesmo que ele não seja um grande goleador, em grandes finais, em grandes jogos, ele tem estrela. Ele chama o jogo pra ele, ele é protagonista, né? Diferente do Romarinho, ele é protagonista. E no Corinthians ele tem uma lista de títulos aí que realmente não dá pra dar uma posição pra ele mais baixa do que a segunda colocação, na minha opinião, além de fazer os 2 gols da final daquela noite mágica no Pacaembu. Eu vou mudar a minha posição. Eu vou colocar ele em primeiro também, cara. Eu gostei da explanação do Du aí, e eu tava pensando em quem eu ia colocar em primeiro. E não vou colocar esse cara que eu vou colocar em primeiro, depois eu argumento por quê. Eu vou mudar e vou deixar o Emerson Sheik em primeiro, Cartoon. Beleza, então ele tá na primeira colocação provisória, lembrando que depois a gente pode negociar aí ao final da lista, mas nós temos mais 3 nomes aí, já estamos com o nosso tempo aí, só para vocês ficarem ligeiros aí, semi-estourado, para não dizer estourado. Então, Paolo Guerreiro, peruano, autor do gol mais importante da história do Corinthians, segundo muitos, não todos, mas o gol do Mundial. E um cara de gols importantes, muitos títulos também, Casca. Tá fechado, man. Tá mudo, Casca. Porque muita gente chata me mandando mensagem. Também. Pra mim, o Guerreiro é o primeiro, velho. Guerreiro foi o cara que fez os 2 gols do Mundial, um baita artilheiro, até outro dia era o maior artilheiro do século. Também foi durante muito tempo o maior artilheiro da Neoquímica Arena. E é verdade que ele deu aquela pisada na bola de falar que só ia jogar no Corinthians, no Brasil, mas ele, para mim, foi o atacante desses todos que jogaram aí, o maior, porque ele fez os 2 gols do principal título do Corinthians, que é o Mundial de Clubes, cara. Bimundial de Clubes. Tá aí, Fabrício. Eu ia colocar o Guerreiro na primeira colocação. Eu não coloco ele na primeira colocação, primeiro porque eu acho que a Libertadores é um título mais importante do que o Mundial, na minha opinião. Bom argumento. E depois, porque ele falou que não ia jogar em nenhum outro time e foi. Então eu vou botar isso na conta e vou colocar ele na segunda colocação. Segunda colocação pro Fabrício e pra você, Edu. Eu coloco ele em terceiro. Um jogador importante, mas saiu pela porta dos fundos. Falou muita bobagem depois na mídia. E era um jogador diferenciado, efetivamente, mas cagou na sua carreira no Corinthians, né, no final. Ele deu uma bela de uma diarreia na carreira dele. Então, na hora de tirar o 10, né, Edu? Exatamente. Deu uma diarreia, man. Deu uma diarreia na carreira dele, eu botei ele em terceiro. Chegou, trouxe um belo vinho, fez o jantar, né? Fez aquele risoto. Cagou no patê, como diria o Cascão. Botou uma bela playlist. Na hora de ir embora, cagou geral. Manchou o tapete. Cara, eu vou dar o primeiro lugar também pro Guerreiro. Na comparação com o Sheik aqui, cara, o número de gols para jogos é impressionante, cara. Muitos gols, 130 jogos, 54 gols. Brasileiro de 15, Paulista de 13, Recopa de 13 e o Mundial de 12, além dos 2 gols no Mundial. Saiu pela porta dos fundos, é bem verdade, acho que isso conta bastante, mas na minha opinião não o suficiente para tirar o título do Guerreiro de maior atacante do século XXI, vale sempre a gente lembrar. E aí na disputa aqui com o Emerson Sheik, ó, tem um quinto lugar aqui que o Cascão deu pro Emerson Sheik,
que vai tirar o primeiro lugar dele, pelo menos se a gente for fiel às notas aqui. Posso Então, dar uma sugestão? Vamos deixar os dois em primeiro aí, vamos fazer os outros dois Zé Ruela que estão na lista. Então. Tem dois Zé Ruela na lista aí, e depois a gente volta pros monstros. Beleza, então. Primeiro Zé Ruela é o calvo, Roger Guedes. O Roger Guedes, tecnicamente, para mim, é o melhor de todos. Já falei isso daí. Tecnicamente, para mim, ele é o melhor de todos. Tem Ronaldo Fenômeno nessa lista aí, hein? Menos o Ronaldo, mas menos o Ronaldo. Eu acho que o Tevez, resto... ele é mais jogador que o Tevez? Tecnicamente, eu acho que o Tevez é mais garra, outra pegada. Mas, o Ronaldo, pelo amor de Deus, é o maior de todos. Mas, cara, o Guedes, para mim, eu coloquei na 8ª colocação porque ele saiu muito cedo, né? Eu acho que ele tinha muito mais para dar. Infelizmente, saiu muito cedo. O cara falou que o sonho dele era jogar lá na puta que pariu. Saiu do Corinthians entre um jogo e outro, bicho pegando na Copa do Brasil. Cagou de porta aberta pro Corinthians. Jogava bem, concordo com o Cascão, jogava bem e tal. Esse cara é 10º colocado, não tem resenha, velho. Não tem resenha. Roger Guedes pra mim é 10º lugar, velho. Ele estar na lista é uma vergonha, é uma cagada da nossa cara. Esse cara é um cuzão, velho. Enfim, vou dar o 10º pra ele, porque não tem como ele deixar de fora dos 10 da lista aí também. A cagada. Porque ele é bom jogador, porque aquele é bom jogador, não tenha dúvida, né? O Nilmar que tá no lugar dele. Nilmar que tá no lugar dele. Ô, Casca, você colocou ele em qual posição? No 10º? Coloquei ele em 8º, mas eu aceito esse 10º aí. Os caras me... É que eu tenho um 10º, né? Eu não aceito, não, porque eu tenho um 10º, mas ele vai ficar em 10º, não tem jeito. Beleza. Roger Guedes aí, 126 jogos, 43 gols. Você colocou em qual, Cascão? 8º? Desculpa, Cartão. 8º. Nenhum título com o Corinthians. Uma saída às vésperas de um jogo de volta de Copa do Brasil contra um rival, um dos maiores rivais do Coringão, que custou esse título ao Corinthians com toda certeza. Nenhum comprometimento com a camisa do Corinthians. Um jogador individualista, um jogador que expunha os companheiros. Muita bola, mas falta muito para esse cara ser alguma coisa no Corinthians. É um absurdo esse cara estar nessa lista de 10 mais atacantes do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu deixo meu protesto aqui, um 10º lugar, muito contrariado. Por mim, rasgaria o regulamento do Alhambra 10 e tiraria esse cidadão de qualquer lista honrosa do Esporte Clube Corinthians. Quando a gente fizer o Alhambra 10 dos 10 mais traíras, aí ele tem grandes chances de faturar o título. Bom, então com 3, o primeiro que recebe 3 votos, hein, numa mesma posição. Roger Guedes, 10º lugar. E para fechar a nossa lista, tem um cara que talvez se não fosse o Cascão, se não fosse o Cascão defendendo o jogador em todas as suas tribunas, em todo o ano de 2024, pelo menos. Um cara que bancou esse jogador durante todo o tempo e agora a resposta tá aí. Um cara que comemora todos os gols oferecendo pro Cascão. Yuri Alberto, 25 gols até o momento desta gravação do Alhambra 10 na temporada. Pode se tornar o maior artilheiro aí do ano aí, do Campeonato Brasileiro, inclusive, né? O Yuri Alberto aí, temos mais 6 jogos e o homem não parece parar por aí. Uma recuperação impressionante do Yuri Alberto para recuperar o ser humano e o jogador. Cascão, a sua nota. Para mim, ele é o 10º lugar. Sem sombra de dúvida. Maltrata a bola. Pô, fiz todo um preâmbulo aqui, achando que eu ia comover o Cascão. Não mas eu sou obrigado a reconhecer que ele tá jogando, tá fazendo gols. Não é nem jogando bem, tá fazendo gols. E isso por si só já é importante. Mas para mim, nessa lista dos maiores, ele é o 10º. Bom, o Yuri Alberto, eu vou muito na linha do que a gente disse agora há pouco de importância de atacantes, né? O Corinthians ele tem na sua história somente um jogador que foi artilheiro de um campeonato brasileiro, que é o Jô. E isso tem peso na hora de você escolher um atacante. O Corinthians só tem um atacante que foi artilheiro de uma competição sul-americana, que é o Luizão, em 2000. E ele pode ter esse ano de novo um jogador artilheiro de uma competição sul-americana, que é o Yuri Alberto com 9 gols. Se o Maravilha Martínez do Racing não fizer nenhum gol na final, o Yuri Alberto divide com ele a posição de artilheiro de uma competição internacional, algo que não acontece no Corinthians há 24 anos. Para um jogador limitado tecnicamente, mas que não foge da luta, não foge da guerra, corre que nem um condenado, sofreu todas as críticas possíveis, inclusive minhas e nossas aqui, com razão, porque tropeçava na bola e caía e tal, e tá fazendo uma ótima temporada pro Corinthians, tem ótimos números como atacante do Corinthians, camisa 9 tem que fazer gol.
O cara tem que fazer gol. E o Yuri Alberto ele faz gol, apesar de ser um jogador limitado tecnicamente. Então, por tudo isso, eu coloco ele na 7ª colocação, o Yuri Alberto. Du. Nono colocado o Yuri Alberto, muito pouco ainda para virar um dos maiores atacantes do Corinthians, concordo nesse ponto com o Casca, mas é um jogador que ele entrega, cara. Ele entrega, é outro jogador que, cara, você gosta de ver ele jogar pela entrega dele no jogo, apesar da limitação técnica, e o cara é matador. Não dá para você falar que um cara que tem o maior número hoje de gols entre os grandes atacantes do Brasil, né, na temporada, ele tem maior que todo mundo, cara. Ele tem maior que o Calera, ele tem maior que que todos esses paga-pau aí, que o Fabrício paga-pau, Alário, essas merda toda aí, ele tem mais gol que esses caras aí. Então, Alário, Borré, todos esses caras que o Fabrício paga-pau, ele tem mais gol na temporada. Só os dois caras que ele tá falando, tanto o Alário quanto o Borré, já fizeram gol em finais de Libertadores, tá? Mas pode seguir. Eu tô falando o número, eu tô trazendo informação. Eu também, eu só tô informando, não tô dando opinião, não, é só informação. Não, tá bom, o Pelé tem 2 gols em Mundial, comparei com, porra, tá de brincadeira. Eu tô falando de agora, o cara tá jogando. Ficou nervoso, pegou ar. Ficou nervoso. 9ª colocação pra ele. Voto com o Du, 9ª colocação também pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto que tem que se sentir muito honrado de fazer parte dessa lista. Mas o homem tem muitos gols, cara. 51 gols em 144 jogos. Quase o dobro aqui de gols, por exemplo, do Emerson Sheik. Mas o que faz o Emerson Sheik ser o primeiro ou o segundo dessa lista é a capacidade de fazer gols decisivos. E o Yuri Alberto, como o Cascão gosta de frisar sempre, é o centroavante dos gols inúteis por enquanto. Então, falta a ele essa capacidade de decidir na hora da verdade, na hora de subir aquele corredorzinho pro campo ali em Avejaneda, com aquele foguetório todo, o cara chamar o jogo para ele e falar, não, esse jogo aqui eu vou resolver, né? Fazer 4 gols no Nacional do Paraguai, na primeira fase da Sul-Americana, é mais fácil, mas enfim, por todas as limitações que fizeram com que a gente duvidasse que o Yuri Alberto tinha capacidade de ser jogador profissional nesse ano, a gente chegou a duvidar disso, né, pelas apresentações que ele fez. O senhor também, o senhor chegou um momento que o senhor perdeu a fé no Yuri Alberto também, o senhor sabe disso. Eu vou buscar os arquivos aqui, vou trazer, vou anexar aí, nesse vídeo aqui. Fala. Vendo aí, ó, ficou então, a maioria votou no Yuri em 9º e o Romarinho tá em 9º. O Romero tá em 8º. Ninguém tá em 7º. Eu pensando no que vocês falaram, o Romarinho fez aquele gol na Bomboneira, mano. Vamos dar um 7º pro Romarinho aí. Eu desceria o Romarinho pra 7ª colocação, cara. Pra ele ficar à frente do Roger Guedes, do Yuri Alberto e do Romero. Vocês fecham? Vocês acham? A gente puxar aí? Pode puxar aí, Felipe. Puxa aí, ó. Lança o Romarinho na 7ª colocação. E agora a questão é o primeiro e segundo aí. Emerson Sheik ou Guerreiro? Quer os números agora para ajudar a decidir? Vamos dar uma rodada de discussão. Quero ouvir a teoria de vocês. Esses dois estavam na minha... A Capivara primeiro, mas tem que ser rápido, que nós já estamos com o tempo estourado, hein? Vai. Emerson Sheik, 177 jogos, 28 gols, títulos: Brasileiro 2011, Libertadores de 12, fazendo 2 gols na final, Mundial de 12, Paulista de 13, Recopa Sul-Americana de 13. Tem que respeitar o currículo do homem. Guerreiro, 130 jogos, 54 fucking gols, títulos: Brasileiro de 15, Paulista de 13, Recopa de 13, Mundial de 12. E o problema é de vocês, que eu sou só apresentador. Para mim, sinceramente, os números do Sheik, assim, com todo o respeito que eu tenho ao Sheik, e ele é um dos 2 maiores mesmo, mas eu acho que, cara, o Guerreiro fez mais gols. O Guerreiro conquistou título maior. O Guerreiro não vou dar um outro, eu votei no Sheik, mas eu vou dar mais um argumento pro Guerreiro aqui, ó. Primeiro Corinthians e Palmeiras da Arena, primeiro gol de Guerreiro. Primeiro Corinthians e São Paulo da Arena, primeiro gol de Guerreiro. Primeiro Corinthians e Santos da Arena, primeiro gol de Guerreiro, tá? São só números interessantes isso aí também, cara. E tem a parte da saída pela porta dos fundos, né? O Guerreiro... Então, essa porra da porta dos fundos do Guerreiro é por isso que eu botei ele em segundo, entendeu? Porque ele falou que não ia jogar em lugar nenhum, mano. Aí ele vai lá e vai pro Flamengo, velho. Puta cara de pau, puta cara de madeira, mano. Nós vamos botar ele no maior. Aí vai chegar ali, o Alambrado botou o mentiroso na primeira colocação. Mas ele não jogou nem no Palmeiras, nem no São Paulo, nem no Santos. Mas o Flamengo fica no Brasil, não fica? O Avaí não fica no Brasil? O Sheik jogou no Fluminense. Mas o Sheik não falou que ia. O Sheik não falou, o Guerreiro falou. Eu não vou pra lugar nenhum. Ele falou, mano. Tudo bem, isso pra mim é uma grande frescura perto do conceito histórico. O que o cara fez
é muito maior do que qualquer frescura nesse sentido. Eu penso assim. Cara, se eu não mudar o meu voto, vai ser um empate aqui que não vai ter como decidir. Então eu vou tá bom, não. Quem votou em primeiro no Guerreiro? Só pra gente saber. Foi o Cartoon. Eu. Não, eu votei em segundo, Guerreiro. Eu e o Guerreiro. Shake em primeiro. Eu votei em terceiro, Guerreiro. Terceiro? Eu votei em primeiro. Eu botei o Ronaldo na frente do Guerreiro. Eu botei porque o Ronaldo acho que mudou a curva do Corinthians. E o Sheik é o seu primeiro? O Sheik é o meu primeiro. Foi isso. Tá, então eu mudo meu voto, então, pra acabar com a discussão. Eu acho que essa parte de ter ido pro Flamengo, cara, depois de dizer... Isso pra mim pega demais, cara. Eu acho que essa punição tem que servir de exemplo pra que outros pé de ratos não façam a mesma coisa. Argumento. É isso. Sheik. Eu votaria no Guerreiro também, tranquilamente, mas nem pra questão do Flamengo. Eu caguei pro Flamengo. Ele não podia ter ido pra nenhum outro time do Brasil logo de cara ali, meu. Ele falou que não ia, porra. E eu vou falar um negócio pra vocês. Quando eu montei a lista aqui antes do programa, não é mentira não, ó. Eu tinha colocado o Guerreiro em primeiro, papai. Aí depois eu pensei, eu não vou botar esse filho da puta em primeiro. Não merece, né? Não merece. Ele não merece. Aí depois você vê os sinais dos deuses falando, não bota do ele em primeiro. E aí eu fui pra... Foi Emerson Sheik. Então fechou, cara. Então fechamos a primeira lista aí do Alhambra 10. Vou reler aqui. Vai. Tá no grupo. Do 10º ao primeiro, pra gente finalizar o primeiro Alhambra 10, dos 10 maiores atacantes do século XXI vestindo a camisa do Corinthians. Com asterisco, hein? Com asterisco de Roger Guedes. Com Era o Nilmar. Asterisco. Se vocês fecharem no Nilmar, eu troco. Não, deixa o Roger Guedes aí pra eles terem a ideia de que ele ficou em 10º, mano. Pra mostrar que ele ficou em 10º. Pra ninguém falar assim, mas e o Roger Guedes? Não, ele tá aí, ele tá em 10º. Ele é tão egóico, ele é tão vaidoso que a 10ª colocação vai ofender mais do que tirar ele da lista, né? Então ele tem que voltar pra desfazer a merda que ele fez. Cartoon. Tão egóico, tão vaidoso. Você fala egóico, o Fabrício Bosa não sabe nem o que é, velho. Não faço ideia. Egóico pra mim era o ponto esquerdo do 15 de Jaú, que ganhou do Corinthians em 90 lá, o egóico. Ele vai dizer que você tava engasgando, ele vai falar, vai achar que era... Pra mim o egóico é esse, cara. Era povo grego que brigava lá com os felizes. Os egóicos, é verdade, aquele povo antigo, os egóicos, Aquele que é apegado ao ego, aquele que tem o ego muito... Vai, canta as pedras aí, canta as pedras aí. 10º colocado, Roger Guedes, com muitas ressalvas. 9º colocado, Yuri Alberto. 8º colocado, Ángel Romero. 7º colocado, Romarinho. 6º colocado, Jô. 5º colocado, Liedson, o Levezinho. 4º colocado, Carlitos Teves. 3º colocado, o pódio, hein? Ronaldo Fenômeno. Pô, ficou boa essa lista. Eu gostei, 2º colocado, Paolo Guerreiro. E o campeão da nossa lista, cara, eu não acredito, eu não curto ele, mas enfim, tem seu valor, tem seus méritos. Sheik é o maior atacante, Emerson Sheik, o maior atacante do século XXI, vestindo a camisa do Corinthians. E com essa encerramos o nosso primeiro Alhambra 10, que espero que seja o primeiro de muitos. Se você gostou desse quadro novo do Alambrado, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike, que é legal também, porque engaja da mesma maneira. E deixa a sua lista aí nos comentários, concorde, discorde, cornete, sobretudo do Otimista, porque ele tá muito perna, o sucesso tem subido a cabeça de do Otimista, então ele merece a sua crítica pra ele dar aquela baixada na bola, tá tirando foto no metrô. Não, ele saiu uma vez, o Cascão e o Du, o cara falou assim, pode tirar uma foto pra mim, por favor? O Du ficou parado, eu queria que o Cascão fosse tirar foto. Aí o cara falou assim, não, colega, eu quero sair na foto com o Cascão. Aí o Du botou o rabinho entre as pernas, pegou a máquina, tirou uma foto e depois fez uma selfie. Não, é brincadeira, tinha que ter um vídeo disso aí que foi demais, cara. Ó, até o próximo Alhambra 10, então, tamo junto e vai Corinthians!